Você lembra daquela famosa frase que você que é da minha época, né? No rádio? Em Brasília, 19 horas. Aí entrava a Voz do Brasil. E justamente o programa Voz do Brasil completa nada menos que 85 anos. Exatamente. Há 85 anos, o programa Voz do Brasil leva a milhões de brasileiros as principais notícias do Dia dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Programa de rádio mais antigo do Brasil, que foi criado exatamente em 1935, no governo do ex-presidente Getúlio Vargas. Vamos conhecer um pouquinho da história por detrás deste produto e também alguns dos profissionais que estão envolvidos com a produção de notícias do dia a dia da Voz do Brasil. Vamos acompanhar. Esta é a Voz do Brasil. O Brasil tem uma nova Constituição e começa a viver um novo tempo. O programa de rádio mais antigo do Brasil está completando 85 anos. A Voz do Brasil é um noticiário que, desde 1935, leva as informações dos poderes da República para todos os cantos do país. Presidentes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário prestam juramento ao novo texto constitucional. Criado durante o governo de Getúlio Vargas, o nome de estreia do noticiário era Programa Nacional. Em 1938, passou a ser chamado de A Hora do Brasil, até que em 1946 foi batizado como A Voz do Brasil. E hoje é transmitido em diversas plataformas, com vídeos, podcasts e, claro, no rádio, que continua sendo a principal fonte de informação em algumas localidades. A equipe do Senado fica muito feliz por poder contribuir com a cidadania, com o serviço, com a informação de qualidade e levando informação principalmente ao interior, aos lugares mais longínquos, onde muitas vezes a notícia demora a chegar, não há sinal de internet, muitas vezes o rádio é a única fonte de informação que pode ser acessada. Até quem sabe a voz do dono. 7 da noite em Brasília. Voz do Brasil. É necessário manter, promover, aperfeiçoar e aprimorar a Voz do Brasil e demonstrar sua relevância para a sociedade como um todo, porque ela tem sido um dos instrumentos necessários para a promoção e aperfeiçoamento da democracia no Brasil. O programa é dividido em 4 partes, onde os primeiros 25 minutos são destinados às informações do Poder Executivo. Em seguida, 5 minutos para as notícias do Poder Judiciário, 10 minutos para o Jornal do Senado e os últimos 20 minutos da grade são sobre a Câmara dos Deputados. Esse veículo ele é muito importante, basta sintonizar o radinho lá na hora, às 7h30 da noite, para acompanhar o nosso trabalho. Então, eu acho fundamental a Voz do Brasil, o programa em geral e o Jornal do Senado em particular, porque é uma forma de o poder público levar a população brasileira ao conhecimento da população, da sociedade, o que está sendo discutido aqui no Senado Federal. O senador Carlos Viana parabenizou e ressaltou a importância do programa para o Brasil. Nós estamos em um momento da história do nosso país, da nossa nação, em que notícias de qualidade, notícias que informem realmente as pessoas, que as tornem cidadãs, são cada vez mais necessárias. Ser editora da Voz do Brasil foi o que me deu uma maior dimensão da importância do programa. Ele é um noticiário oficial sobre o que acontece no Senado e por meio dele o cidadão pode acompanhar não só as principais decisões do Senado, mas também o trabalho realizado pelo seu representante. Lá onde eu encontro as informações que eu costumo usar no dia a dia, meus direitos, meus deveres, as obrigações, né? E as informações diárias eu ouço na Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Tele Brasil Notícias.
Olá, Telebrasil Notícias, olá, telespectadores. Eu sou a Nilzângela, poetisa, e vou compartilhar com vocês uma poética. Veja só, eu e você se olhando, sem saber, sem entender que para ser feliz é preciso querer. Confira o poema na íntegra, assista o telejornal na íntegra e no final você vai ver todo o poema, tá bom? Telebrasil Notícias. A informação com todos os detalhes para você acontece na TV Cinec, em primeira edição nas sextas, segunda edição na terça-feira, às 17 horas e durante a programação da TV Cinec, você se mantém muito mais informado com Telebrasil Notícias.